nunca teve conhecimento de alguma pessoa que, abordada pela polícia militar ou pela polícia rodoviária, oferece algum dinheiro para se livrar da abordagem? Sabe aquele jeitinho, aquele cafezinho? Pois é, essa é uma prática criminosa e configura o crime de corrupção ativa. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de Direito Penal e de Processo Penal, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca de uma decisão da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que confirmou a condenação de um homem por receptação e corrupção ativa. No caso julgado, o réu foi abordado pela polícia militar enquanto estava dirigindo um veículo roubado e, segundo a denúncia do Ministério Público, teria oferecido dinheiro aos policiais para não ser preso em flagrante. Antes de comentarmos esta decisão, vamos localizar em nosso ordenamento jurídico onde está previsto o crime de corrupção ativa. Esse crime está previsto no artigo 333 do Código Penal, que tem a seguinte redação: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. A pena prevista é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Doutrinariamente falando, a classificação desse crime ela é feita da seguinte forma: ele é um crime comum, porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa, é um crime doloso, o agente tem que ter a vontade livre e consciente de praticar os núcleos do tipo, que são oferecer ou prometer vantagem indevida. Não existe a modalidade culposa deste crime, ele é plurissubsistente, podendo ser fracionado em vários atos, admitindo dessa forma a tentativa. Ele é unissubjetivo, pode ser praticado por uma única pessoa, mas admite autoria e coautoria e participação. É de médio potencial ofensivo, tendo em vista a pena prevista, e como essa pena prevista, a pena mínima é de 2 anos, não admite nenhum dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95, que são a composição civil, a transação penal e a suspensão condicional do processo. E esse é um crime também formal, ou seja, basta a intenção do agente para que o crime esteja consumado, independentemente da aceitação ou não da vantagem pelo funcionário público. Relembrando a leitura que eu acabei de fazer do artigo de lei, eu quero fazer as seguintes observações. Primeiro, com relação à conduta oferecer vantagem indevida a funcionário público. Percebam, a ação parte da pessoa, do particular, e não do funcionário público. Por isso, ele é um crime comum. Caso seja o funcionário público que exija tal vantagem, não estaremos diante do crime de corrupção ativa, mas sim do crime de corrupção passiva, que é um crime próprio, somente podendo ser praticado por funcionário público, que requer uma qualidade especial do sujeito ativo. E segundo, com relação à conduta prometer vantagem indevida a funcionário público, aqui o legislador só quis diferenciar a ação, mas no final resulta na conduta equivalente do oferecer. É importante ressaltar que se o funcionário público aceitar o que foi prometido, o funcionário público responderá pelo crime de corrupção passiva e não pelo crime de corrupção ativa, que é o crime que nós estamos tratando. Para finalizar essa primeira parte, é importante ainda frisar que o crime de corrupção ativa se considera consumado com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida por parte do particular, que também é denominado pela doutrina como extraneus, pouco importando se o intraneus, que é o funcionário público, o servidor público, a recuse. Dito isso, vamos analisar o caso concreto como de costume. Um homem estava dirigindo um carro roubado, oportunidade em que ele foi abordado pela polícia militar. Com a finalidade de se livrar da prisão em flagrante delito, esse homem ofereceu dinheiro aos policiais.
O homem foi denunciado pela suposta prática do crime de corrupção ativa. Em juízo, ou seja, durante o processo criminal, os policiais confirmaram a conduta do homem e esse sempre negou os fatos, apesar de ter admitido que tinha conhecimento de que o veículo era roubado. Por isso que ele foi condenado pelo crime de receptação. Como resultado, houve a condenação. Em grau de recurso, o desembargador relator Hermann Hirschanster entendeu que a autoria e a materialidade ficaram devidamente comprovadas nos autos e prosseguiu, abre aspas, a posse de automóvel objeto de furto ocorrido apenas 2 dias antes e a atitude do réu em face da aproximação dos policiais, tentativa de retirada do emplacamento dianteiro, demonstram amplamente o dolo com que se ouve o apelante. Um dos argumentos utilizados pela defesa do condenado é de que ele não teria dado efetivamente dinheiro aos policiais. Com relação a isso, o desembargador também rebateu da seguinte forma, abre aspas novamente, o crime de corrupção ativa é formal, consumando-se com a mera promessa de vantagem indevida. Irrelevante a configuração do delito, a ausência de dinheiro em poder do acusado. Não há falar-se assim em crime impossível. É uma decisão bem interessante. Para quem tiver interesse em conferir, basta acessar os autos número 0026234-68.2022.